uma tradição proibicionista, não é uma tradição ativa e que permita determinado tipo de ações políticas. Aquilo que estou apenas a dizer é que o conceito de natureza humana, e isto serve também para os nominalistas, é que o conceito de natureza humana é apenas e só uma barreira. Não é um instrumento para o Senhor fazer o que quer que seja. Esse instrumento o Senhor encontra na sua sociedade, nas suas tradições, na sua família. Isto dir-lhe um conservador. Ou seja, o Senhor age na vida por imitação. A virtude é um hábito, como diria Aristóteles. Portanto, o Senhor age porque vê os outros a fazerem isto e aquilo, porque a família incutiu-lhe determinados valores. Mas isso não implica que, pelo facto do Senhor ser um ser humano, tem determinados direitos naturais que lhe permitem exercer atos sobre os outros, sobre terceiros. Não. A natureza humana é uma barreira contra. Apenas e só, é uma proteção. Essa noção não existe sem a noção de que existe um substrato comum. Exatamente. E precisamente pelo facto de nós partirmos do pressuposto de que existe um substrato comum, é que, de certa forma, nós não poderemos nunca fazer aos outros o que nós não queremos que nos façam a nós. Quando... para lhe dar um exemplo prático, a ideia de natureza humana pressupõe de que quando nós fazemos determinados atos, esses determinados atos nos degradam também a nós como seres humanos. Não é apenas ao outro, não é apenas àquele que humilhamos, não é apenas àquele que maltratamos, não é apenas àquele que aprisionamos. Nós próprios estamos a ser humilhados. E quando se dá a Revolução Francesa, o Burke, que é o grande opositor da Revolução, ele vai criticar a Revolução Francesa, mas ele não vai criticar a Revolução Francesa com teorias políticas. Ele não vai criticar a Revolução Francesa com a Bíblia. Ele não vai criticar a Revolução Francesa com grandes ideologias políticas. Ele vai buscar Shakespeare. Ele vai dizer os revolucionários comportam-se assim porque eles não sentem as compungidas visitas da natureza. Isto é uma frase do Macbeth, de Shakespeare, na altura em que a Lady Macbeth está a planear os crimes que ela vai incutir ao seu marido para ele cometer, e há um momento do seu discurso em que ela diz: eu só espero que as compungidas visitas da natureza não venham ter até mim. Ou seja, o que ela está a dizer é: eu espero que a consciência não me destrua. E no fundo vai ser a consciência que a vai destruir. Mas o que ela está a dizer é que a natureza não me venha visitar. Que eu possa cometer tudo sem nenhum momento de remorso. E de certa forma, quando muitos séculos mais tarde o Solzhenitsyn, que morreu recentemente, o Solzhenitsyn no arquipélago Gulag tem uma observação muito curiosa. Ele diz: na União Soviética, enfim, isto é um pouco cómico, mas no fundo é trágico. O que ele está a dizer é que os aparaticos do Partido Comunista na União Soviética nunca entenderam bem o Macbeth. E o Solzhenitsyn diz: é óbvio que eles nunca perceberam Macbeth, porque eles não precisavam da consciência, porque eles tinham a ideologia, tinham o partido. Retomando a Burke critica a Revolução Francesa porque ele diz: não é porque os franceses estavam a acabar com a monarquia, ou porque eles estavam a perseguir padres, ou porque eles... Enfim, isso também o preocupava, evidentemente, a destruição da sociedade tradicional. Mas primeiro que tudo, a primeira crítica, ele está a dizer: eles estão a fazer o que estão a fazer porque eles deixaram de sentir as compungidas visitas da natureza. Ou seja, eles viciaram a natureza humana. Eles viciaram-se a eles envenenaram-se a eles próprios. Eles, com um ideal de perfeição, de uma sociedade nova, eles até são capazes de viciar o quê? A natureza humana. Ou seja, a Revolução Francesa não era apenas um crime político. Também era, para ele. Era um crime imoral. Ou seja, a Revolução Francesa permitia que os homens se matassem uns aos outros sem sentirem a mais leve sombra de consciência. E isto para Burke é que era radicalmente novo. Como é que é possível matar os nossos semelhantes, sem ser um caso gravíssimo de defesa da nossa própria vida, mas como é que é possível matar
para se concretizar um plano político. Isto é viciar toda a concepção universal de natureza humana. E, portanto, aquilo, para retomar a sua questão, é evidente que a natureza humana pressupõe o nosso substrato comum, porque nós não podemos tratar os outros como não queremos nós ser tratados. E a partir do momento em que nós somos capazes de suspender esta ideia, está aberto o caminho para a barbárie. Se calhar, os grandes movimentos milenaristas, se calhar, começaram precisamente por partilhar essa mesma ideologia messiânica, utópica, revolucionária. Será que existe uma atitude que é distinta da noção de que nós podemos refazer totalmente, totalitarismo no sentido de totalidade, de refazer a sociedade totalmente? Eu acho que existe, e é por isso que o espírito conservador é a oposição dessa tentativa de refazer totalmente a sociedade. Porque quando a gente fala dos regimes totalitaristas do século XX, o que nós estamos, no fundo, a dizer são regimes que procuraram recriar totalmente a sociedade. É por isso que é um pouco absurdo as pessoas que normalmente... Aquelas discussões entre esquerda e direita, de você é comunista, você é fascista. Porque são dois irmãos que estão a discutir um com o outro. Entende? Ou seja, eles partilham a mesma raiz. Entende? Ou seja, é por isso que quando nós vemos pessoas a insultarem-se, você é um comunista, você é um fascista, você é um reacionário, fascista, comunista, a gente deve deixá-los em paz, porque eles no fundo, estão a olhar só ao espelho, entende? Porque a raiz ideológica é a mesma. Eles não veem a política como um exercício de manutenção de uma ordem para preservar a dignidade da pessoa humana. Eles veem a política como um objeto de transformação da sociedade para que a sociedade chegue a um patamar de perfeição. É evidente que esse patamar nunca existe. Não existe por vários motivos. Podemos falar sobre esses motivos. Não existe, em primeiro lugar, porque a vida é como é. Porque as pessoas normalmente querem coisas diferentes das suas vidas. E aquilo que a ideia de utopia nos dá é um estádio em que tudo aquilo que é importante para a vida humana está na sua expressão máxima. Ou seja, quando a gente está aqui a falar da utopia e da perfeição, nós estamos a falar, não estamos a falar de coisa pequena. Nós estamos a falar de um estádio onde todos os valores que nós achamos que são fundamentais para os seres humanos estão na sua expressão máxima. Onde existe a máxima liberdade, a máxima igualdade, a máxima justiça, a máxima fraternidade, senão não seria um Estado perfeito. O grande problema é que os valores tendem a entrar em colisão uns com os outros. Nós não podemos ter o máximo de liberdade e o máximo de igualdade. Se você der o máximo de liberdade aos lobos, isso é o fim dos cordeiros. Ou seja, os valores chocam uns com os outros. E nós temos que fazer escolhas. Um pouco de liberdade, um pouco de igualdade, um pouco de justiça. Ou seja, é a sociedade em que vivemos. Quando nós pretendemos levar todos esses valores à sua expressão máxima, eles acabam por se destruir uns aos outros. E aquilo que é mais interessante no pensamento totalitário, e ao vermos a evolução histórica dos totalitarismos, é nós verificarmos um momento em que as elites revolucionárias querem negar esta evidência histórica. É evidente que isso é o início da violência. As coisas não estão a funcionar, não porque as coisas conceptualmente não podem funcionar. Não, as coisas não estão a funcionar porque as pessoas são fracas, há traidores em todo o lado, que é preciso eliminar. E então entra-se num processo em que a violência gera mais violência. E a partir do momento em que há mais violência, o revolucionário, desde a Revolução Francesa, isso é muito interessante, que usa uma metáfora médica. Ele diz, o corpo está doente, mas ele vai ficar bem, porque nós vamos mais medicina em cima dele. Claro que normalmente acaba-se com o cadáver. Nunca o corpo fica bem. E, de certa forma, aquilo que as sociedades totalitárias procuraram foi precisamente isso. Foi recriar uma nova sociedade sem entenderem que as bases dessa sociedade perfeita são inconcebíveis e incompatíveis umas com as outras. Se o Obama ganhar a eleição, eu nunca mais na vida ponho os pés em São Paulo. E nunca mais escrevo nada para a Folha. Sou despedido. Portanto, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando fazem futuros.
As pessoas quando fazem futurologia devem ter muita cautela, porque normalmente elas podem perder. Mas eu devo dizer que, na verdade, eu acho que há uma grande dramatização. E para falar a verdade, eu gosto muito dos Estados Unidos. Tenho uma enorme admiração. Acho que os Estados Unidos têm os vícios e as virtudes de um país jovem. O idealismo americano é das coisas mais inspiradoras que acontece. Mas depois tem as coisas naturais de um adolescente. Uma certa impulsividade, etc. Mas é um país que eu admiro profundamente. É um país que deu certo. Que na verdade deu certo. From the scratch, deu certo. E aquilo que eu posso dizer é que a situação mundial é de tal ordem que eu já sei que se o Obama ganhar, ele no dia seguinte vai ser o meu presidente. Porque mesmo aquela falange que acredita que o Obama é o salvador do mundo e dos Estados Unidos, é fácil imaginar como é que vai ser a evolução da política americana. E esta futurologia não é futurologia, é quase um facto. O Obama ganha as eleições, ele vai ter que começar a lidar com o mundo real, não com o mundo da retórica. Ele vai ter que lidar com o Irã. O Irã está a caminho da bomba nuclear. Israel provavelmente não irá consentir isso, e os Estados Unidos também não vão, e ele não vai, ele já disse que não vai consentir. Portanto, não é de excluir que haja uma ação militar contra o Irã. O Obama, ainda mais radical do que o McCain, não exclui um ataque militar ao Paquistão. É uma coisa absolutamente inacreditável, mas é evidente que isto as pessoas não ouvem. As pessoas só ouvem o que querem e só veem o que querem. Mas ele já ameaçou com um ataque militar ao Paquistão e diz que vai ser mais implacável do que nunca com o Afeganistão. Portanto, eu já estou a ver. As pessoas vão começar a dizer que o Obama está a começar a desiludir. Vai haver editoriais no New York Times da desilusão do Obama. Vai ser repetida por tudo que é editorialista aqui no Brasil. Depois vai-se dizer que o Obama se está a vender aos interesses da indústria bélica americana. E daqui a 6 meses, nós vamos ter a situação inacreditável de pessoas que andavam a apoiar o McCain estarem a defender o Obama. E a dizerem que o Obama é o presidente certo, no momento certo, etc, etc. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que eu, na verdade, fico descansado, quer ganhe o Obama, quer ganhe o McCain. Embora eu preferisse que ganhasse o McCain, porque acho que é o mais experiente de todos. É aquele que em matéria económica faz mais sentido e, sobretudo, em política externa, que é aquilo que interessa à generalidade do mundo, parece-me que é aquilo que é mais realista. Ou seja, em coisas tão básicas como, por exemplo, a retirada do Iraque. Ambos pretendem retirar do Iraque. A grande diferença é que o Obama pretende retirar do Iraque com uma data definida. Enfim, eu acho que não é preciso ser um grande gênio da estratégia militar para imaginar o que é que acontece se as milícias no Iraque sabem que existe uma data definida de retirada. Entende? Ficam caladas até à data de retirada e depois voltam a atacar em força. Ou seja, é uma enorme insensatez pretender retirar de um país como o Iraque com uma data definida. Isto é quase fazer guerra na secretária. E, portanto, existe uma série de pormenores. Isto é apenas um pormenor em que eu preferia que a experiência do McCain estivesse à frente. Mas eu dormirei de consciência tranquila, quer ganhe o McCain, quer ganhe o Obama, e é como lhe disse, daqui a 6 meses eu terei que estar a escrever, a defender o Obama. Eu acho que é muito perigoso partir do pressuposto de que a literatura nos torna pessoas melhores. Porque a literatura não nos torna necessariamente pessoas melhores. Isto é uma ideia anti-humanista. Mas a literatura pode até nos tornar pessoas piores. Porque quando as pessoas têm contacto com a grande literatura, pode gerar-se um processo de dessensibilização em relação ao real. Ou seja, nós podemos ser surdos para o grito real quando ainda estamos ensurdecidos com o grito que o Ray Lear lançou ao saber da morte da filha. E a história apresenta-nos uma série de casos de pessoas altamente eruditas, altamente cultas, que liam Flaubert, que ouviam Mozart e no dia seguinte exterminavam judeus.
Eu não acredito na ideia platónica de que conhecimento é virtude. Provavelmente até é o oposto. Muitas vezes é o oposto. É preciso um bocadinho de ignorância para uma vida decente e civilizada. Isto faz-me lembrar um episódio, um momento de um filme do Woody Allen em que ela está a falar com ele, está a dizer que o amigo dela pintou o quadro X, o outro escreveu o ensaio Y, e ele, a certa altura, pergunta: mas você não tem amigos idiotas? Porque realmente é tudo tão inteligente, tão brilhante, que uma pessoa começa a ficar um pouco assustada. Dito isto, eu não estou a dizer o oposto, ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas devem ser analfabetas. O que eu estou a dizer é que a cultura é a maior arma que existe. E ela pode servir para tudo. E como eu acredito que, independentemente da cultura, existe mal no coração das pessoas, a grande cultura pode ser um instrumento de mal nas mãos erradas. Ou seja, a cultura só funciona para nós raciocinarmos politicamente de forma benigna se ela estiver nas mãos das pessoas certas. Nós podemos ler a Germânia do Tácito, por exemplo, e ter uma visão inspiradora do que era a Antiguidade Clássica e entender quais são os limites e quais são as possibilidades da natureza humana. Mas houve o caso de um rapaz que leu a Germânia do Tácito e a seguir escreveu o Mein Kampf. Portanto, é preciso desmontar a visão romântica sobre as humanidades. As humanidades são um grande laboratório, mas elas não podem substituir uma educação moral. Caso contrário, elas convertem-se numa arma nas mãos erradas. Existem infindáveis listas de professores e pensadores, alguns deles aqui em São Paulo, em várias universidades de São Paulo, que lhe dirão que a natureza humana é uma construção, que isso não existe. Não existe tal coisa. É apenas uma construção que fede a religião. Claro que não é. Porque a noção de natureza humana é uma noção altamente complexa. E que já existia na Grécia Antiga, muito antes da chegada do cristianismo. Agora, é obviamente, tudo o que nós possamos dizer hoje sobre a natureza humana é o resultado de camadas e camadas e camadas e camadas de toda uma tradição greco-judaico-latina e também iluminista. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Eu posso ser muito crítico sobre o iluminismo continental e sobre a Revolução Francesa, mas eu vou a correr para a Revolução Francesa e para o iluminismo quando vejo um pós-iluminista. Ou, como eles se designam, um pós-moderno. Ou seja, quando vejo um pós-moderno, eu corro para a modernidade. Portanto, acho que nós temos que ser um bocadinho mais meigos com a modernidade, porque ainda há coisas piores. Isto é uma visão pessimista. Ou seja, há sempre algo de pior quando se abre a porta. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado. Enfim, criticar os excessos da modernidade e tudo isso, mas não vamos destruir as bases. A arte, a estética, não é tudo para a formação moral de um indivíduo. Eu vou-lhe dar um caso prático. Se eu achasse que a estética é tudo para a vida de um ser humano, no fundo que a arte nos salva, que a arte nos enriquece, que a arte nos torna melhores pessoas, eu podia, sem nenhuma contradição, chegar aqui hoje e fazer uma palestra com imagens sobre a beleza arquitetónica das câmaras de gás de Auschwitz. E reduzia a uma mera apreciação estética. Está a ver esta câmara? Esta câmara
tem uma trave muito bem executada que sustenta um telhado ligeiramente inclinado, e tudo isto é feito com enorme rigor. E as câmaras de gás são minimalistas, são interessantes. É um estilo nórdico de arquitetura. Será que eu estaria a ser imoral se o fizesse? A minha resposta é sim, eu estaria a ser imoral se o fizesse. Mas eu só estaria a ser imoral se o fizesse porque nós somos capazes de transcender a estética. Porque nós temos uma formação moral que é anterior à estética e é superior à estética e que nos diz que a beleza arquitetónica das câmaras de gás, that's not the point. Porque elas estão impregnadas por uma história imoral. E aquilo que eu estou apenas a dizer é que nós podemos contar com a literatura para muita coisa. Para entretenimento, para aumentar a nossa cultura geral, até para recolher na literatura uma série de conhecimentos emocionais, morais, muito importantes, que abrem os nossos horizontes, que nos tornam melhores. Mas o que eu estou a dizer é que a literatura não nos salva se o material de que somos feitos for um material que está para além de qualquer salvação. E se existe essa possibilidade do material de que somos feitos estar para lá de qualquer salvação, isso implica que a cultura, nas mãos erradas, longe de se tornar um instrumento de humanização, converte-se ainda mais num instrumento de desumanização. Ou seja, a cultura acaba por nos fornecer argumentos que nós não teríamos para praticarmos o mal. É por isso que eu digo que a educação clássica e humanística é fundamental quando o solo é válido, é valioso, para que possa florescer alguma coisa. Porque se o solo não é moralmente sadio, onde nós não temos uma concepção de dignidade da pessoa humana, etc., a literatura pode desumanizar-nos. Eu sei que não é uma visão otimista da literatura, é apenas uma opinião pessoal. Poder-me-á dizer que, pela sua experiência, a literatura fez de todos os seus alunos pessoas melhores. E aquilo que eu lhe estou a dizer é que se eles... Claro, eu entendo. É uma... Não, porque, repare, porque nem sempre o conhecimento traz virtude, nem sempre o facto de conhecermos nos torna melhores, nos torna mais felizes. Isso, eu posso lhe dar um exemplo de natureza prosaica. Uma pessoa que sabe ter um câncer, será que é mais feliz por causa disso? Nem sempre o conhecimento é felicidade.